A noite desce sobre Roma como se os deuses puxassem uma cortina pesada sobre o mundo. O Tibre corre calado, refletindo apenas fragmentos de luz das casas adormecidas. E dentro dessa escuridão, densa, imóvel, quase religiosa, surge o nome que corta o silêncio como uma lâmina recém-forjada: César. Não é pronunciado com devoção, nem com medo. É dito como um aviso, como o ranger de madeira antes de uma porta se arrebentar. Como se a própria história sussurrasse ao ouvido da humanidade: prepare-se, algo está vindo. Porque antes de cruzar o Rubicão, antes de desafiar Roma, antes de conquistar a Gália, Júlio César fez algo ainda mais perigoso. Ele decidiu que o destino não era uma estrada, era um animal selvagem. E ele seria o primeiro homem a domá-lo. A República estava velha, fraturada, cansada. E César não queria viver dentro dela. Ele queria reinventá-la. E quando um homem tenta reinventar o mundo inteiro, esse mundo reage, com medo, com ira, com sangue. Antes de continuarmos, se grandes histórias de glória, queda, poder e ambição te fazem sentir algo por dentro, algo antigo, profundo, inscreva-se no Ecos da História, deixe seu like e comente: qual o imperador mais decisivo da história romana? Sua resposta pode aparecer no próximo episódio. E agora, voltamos ao homem que viu Roma de cima e não gostou do que viu. Júlio César nasce em 100 a.C. numa família nobre, mas não poderosa. A linhagem tinha nome, mas não tinha dinheiro. Tinha honra, mas não tinha força. Em Roma, isso era quase uma sentença de morte política. Mas desde cedo, César entende algo que ninguém da sua idade compreendia. A pobreza pode ser corrigida, a mediocridade não. Ele cresce vendo a República corroída, senadores comprados, generais que mandavam mais do que o próprio Senado, facções políticas se destruindo, guerras civis explodindo como feridas. Roma parecia um colosso rachado, prestes a tombar. E César, ainda jovem, promete a si mesmo: se o mundo está quebrado, eu o reconstruirei. Ele é capturado por piratas, promete que vai voltar. Eles riem, ele volta e os crucifica. Não por crueldade, mas porque queria que o mundo entendesse que ele era um homem de palavra. Serve no exército, destaca-se. Volta a Roma dominando aquilo que ninguém dominava: o poder de falar ao povo. E quando um homem aprende a falar, ele aprende a governar. Roma envia César a Gália como governador. Muitos acharam que era um cargo secundário, uma terra de selvagens. Mas César não viu um bardo, viu uma porta. Quando as tribos ameaçam a fronteira, ele abre uma guerra que durará 8 anos. A Gália era um continente dentro do continente. Florestas que engoliam exércitos, rios violentos, montanhas afiadas. Tribos tão diferentes quanto estrelas num céu inquieto. E no meio delas surge um inimigo à altura: Vercingetorix. Jovem, carismático, inteligente, o único capaz de unificar os povos celtas. A guerra entre César e Vercingetorix não foi apenas guerra, foi um choque de mundos. Civilização contra a liberdade, Roma contra tudo que não era Roma. As campanhas da Gália revelam um César que ninguém conhecia. Engenheiro, estrategista, psicólogo. Ele ergue pontes gigantes em dias, constrói fortificações impossíveis, acampa em invernos que destruiriam qualquer exército normal. Suas legiões o seguem não porque são obrigadas, mas porque acreditam nele. E quando a Lésia cai, não é apenas uma cidade que cai, é um universo. A Gália se curva, Roma cresce, e César emerge não como general, mas como mito. Mas ele não para. Atravessa o Reno, inacreditável. Invade a Britânia, insano. Cada passo além do mapa não era militar, era simbólico. Era César dizendo ao mundo: não existe longe demais. Seus feitos fazem Roma vibrar, mas Roma começa a sentir medo. Porque um homem amado demais pelas legiões nunca é apenas um homem. O Senado envia uma ordem: César, devolva seu exército. Ele chega ao Rubicão, um rio raso, insignificante, mas naquele instante o mundo inteiro estava concentrado ali. Uma fronteira física, uma fronteira moral, uma fronteira histórica. César olha a água corrente,
respira e diz: Alea ia ecta est. A sorte está lançada. Ele atravessa e, ao atravessar, arrasta Roma inteira consigo. Pompeu foge. César avança. Batalhas irrompem como tempestades. E então o improvável acontece. César derrota Pompeu, o maior general da República, e ao derrotá-lo, derrota também o próprio sistema que o criou. De volta a Roma, César assume o poder absoluto. E aqui surge o paradoxo. Ele não governa como tirano. Governa como reformador. Cria o calendário juliano, reorganiza províncias, reduz dívidas, distribui terras a veteranos, combate corrupção, amplia a cidadania, redesenha Roma, planeja campanhas que poderiam mudar para sempre o equilíbrio do mundo antigo. César não parecia querer destruir Roma, parecia querer consertá-la. Mas Roma via outra coisa. Via um rei em formação, e Roma mataria qualquer rei. O Senado se reúne, César entra. As sombras parecem pesadas demais, os passos ecoam como presságios. Um toque no ombro, um puxão na túnica, um lampejo de aço. E então, o golpe. Depois outro, e outro. O corpo que nunca se curvou nas campanhas da Gália se curva ali, cercado por homens que jamais o enfrentariam em campo aberto. E quando ele vê Brutus, o silêncio que surge não é de surpresa, é de resignação, decepção, consciência. César cai, Roma sangra, e naquele chão frio, a República morre com ele. Mas a história é irônica, porque os conspiradores acreditavam que estavam salvando Roma. Mas ao matar César, liberaram algo maior, a abertura do caminho para o império. A morte de César acende a ascensão de um jovem subestimado, quase ignorado. Otaviano, o herdeiro político, emocional e simbólico de César. O homem que transformaria o luto de Roma em poder absoluto. O homem que completaria aquilo que César apenas começou. E você ficou até aqui, e por isso merece ouvir o que quase ninguém sabe. César não destruiu a República. A República já estava morta, afogada em corrupção, ego e guerras internas. Ele apenas expôs o cadáver. E ao tentar reconstruí-la, abriu caminho para o maior império do Ocidente. Seu legado não é apenas militar, não é apenas político, não é apenas histórico. Seu legado é o despertar de Roma para aquilo que ela poderia se tornar. César não é o último grande homem da República, ele é o primeiro grande homem do Império. E agora, nós entramos na segunda parte desta história. No próximo episódio você vai ver como um jovem tímido, doente, subestimado e silencioso transformou caos em ordem, ruína em glória e morte em poder. Ele é Augusto, o homem que completou o que César começou. E antes de encerrarmos, um anúncio. Em janeiro, estreia oficialmente a primeira temporada da Saga da França, uma jornada cinematográfica que vai da Gália Antiga ao nascimento da França medieval, a maior produção da história do nosso canal. Prepare-se, o melhor ainda está por vir.